Certo? O pastor Valdir está ali na intercessão. Amém? Vou pedir para você, olha, segura aí 40 minutos, não vá beber água, não vá no banheiro agora, a não ser uma situação muito de emergencial que você tem que ir, porque o momento da palavra, irmãos, é o momento principal desse culto. Amém? Né, pastor Rubens? Nós, às vezes a gente em casa, eu e a Anivalda conversando. Ô, Bruninha, meu amor. Te amo, filha. Vamos orar pelo pai da Bruninha, viu? Ela está precisando, o paizinho dela está precisando. Qual é o nome dele? Meu nome? Ah, então eu te amo 2 vezes agora. Cara bonito que nem eu, pô. Vamos orar pelo. Como é que chama a mãezinha? Luciana? Ô, Lu. Tá vendo? Se não bastasse uma, tem 2. Meu Deus do céu, Jesus me ama. Senhor, levanta a mão ali para pai da nossa irmã Bruna. Eu sei, não tem como esquecer. Tem uma sobrinha em casa que me abençoa. Ô, Bruninha, você tem que me abençoar igual a minha sobrinha, assim, ó. Senhor, nós oramos pelo Senhor Márcio, Pai. Como nós aprendemos aqui, Senhor, na oração, Pai, dos dons da fé. E nós usamos agora esse dom para declarar, Pai, toda a enfermidade, todo o quadro, usa a vida dos médicos, mostra através dos exames. Nós declaramos em nome do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que ele está curado, em nome de Jesus. Quem crê, fala amém. Continue orando pela Diva, a minha cunhada, quem não sabe, é a irmã da Bispa Anivalda, irmã do Bispo Castro. Ela foi fazer hemodiálise, graças a Deus que ela passou mal lá, né, Bispo Castro? E já internou ela lá, já fez os exames, fez ultrassom, tomografia, mais outros exames lá, graças a Deus. A gente já vai saber exatamente o que nós precisamos fazer. Deus está abrindo porta. Irmãos, tem hora, como diz a bispo, que para ficar bom tem que ficar ruim. Às vezes a gente reclama que a gente ficou ruim e foi para o médico. De repente Deus quer te antecipar o que está no futuro. E a gente está brigando com Deus. Porque tudo que se descobre antes é melhor do que depois, não é verdade? Amém. Bom, tudo certo lá fora. Quem está acompanhando conosco, quinta-feira nós começamos uma nova série. Logo após o fim do jejum, né? De sairmos das fornalhas, das 10 fornalhas, nós estamos nessa palavra, a prova do fogo. Fala, a prova do fogo. Mora na fornalha? Não, irmão. Sai da fornalha. Mora na fornalha não, meu irmão. Sai dessa fornalha aí, em nome de Jesus. Nós começamos a falar sobre essa série que o Bispo Castro, Deus deu para ele, como a gente conversando aqui. Tudo sai daqui, né? Eu estava sentado ali semana passada, eu fui lá na orelha dele. E ele também, a gente vai conversando. E ele falou, Bispo, nós vamos falar sobre o fogo estranho. Bispo Castro, dá um microfone para o Bispo Castro. Apaga as luzes aqui para mim, Valdir. Eu vou botar um vídeo aqui, eu quero que o Bispo Castro me ajude. Eu vou fazer a introdução dessa palavra. Antes de eu fazer a introdução, eu entrar nessa palavra, para você o texto base está em Daniel, capítulo 3, 26 e 27, que nós lemos bastante. O momento que ele manda sair do fogo, tá bom? Esse é o texto base. Bispo Castro, vem cá, meu amigo. Coloca para mim o vídeo, já está certo? O André deixou aí? Não, o fogo. A capa é segredo, só nós, não conta para ninguém. Capa é capa. Assiste esse filme aí, ó. Paixão. Essas coisas. Acaba tudo em sofrimento. Você tem razão. Eu não quero mais gostar de mulher alguma. Elas que gostem de mim. Assim é que se fala. Deus não tinha nada que ter criado o amor. Eu ouvi bem? Será possível que não toma juízo nunca? Vem ele com a cantilena. Mas, irmãos, o Bispo Castro, enquanto eles vão arrumando ali, a gente está trabalhando para mostrar esse vídeo, para explicar. E aí, Bispo Castro, o que eles estão fazendo? Pode continuar narrando, deixa, não faz mal. Vamos lá, meus amados. O que acontece aqui? Levítico capítulo 6, versículo 1 diz assim, ó, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, quem falou a Moisés, bispo? Deus. Deus deu um direcionamento, meus amados, amém?
que, olha só a gravidade da situação. No versículo 2 diz assim, ó, quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor, amém? E negar o seu próximo, etc, etc, etc. O que vai acontecer quando essa pessoa pecar? Vai ser feito um sacrifício para expiação desse pecado. Ok? E Deus deu ali um direcionamento. Esse altar, ele deveria ser aceso uma única vez. E, meus irmãos, permanecer aceso. Continuamente. Ok? Obviamente que para outras atividades ali no tabernáculo, haveria necessidade, bispa, de se ter mais fogo. Por exemplo, no caso, para acender o incensário. O que era o incensário? Era um recipiente, certo? Onde se colocava ali a gordura, não é, dos animais, e especiarias, e perfumes, e etc., para poder fazer o trabalho de incenso dentro do tabernáculo. Aquele fogo, para acender o incensário, tinha que ser retirado de onde? Do altar. Só que eles deixaram o altar apagar o fogo do altar apagar. E tinha uma ordenança de Deus que dizia assim, ó, todos os dias, bispa, pela manhã, amém? Um dos levitas ia pegar lenha e ia recarregar o altar, abastecer o altar, para que o fogo não se apagasse. Só que esses dois levitas aqui, eles tinham uma vida muito ocupada com outras coisas, né? Com mulheres, com bebedices, com vinho, não é? Eles tinham, a mente deles estava ocupada com muitas outras coisas. E eles se esqueceram, Rafinha, de colocar lenha. Quando eles precisaram do fogo, o que eles fizeram? Vamos fazer um fogo aqui e vamos acender de novo. Fogo estranho. Trazendo o bispo para os dias de hoje. Meus irmãos, o que é fogo estranho nos dias de hoje? Presta atenção, meus irmãos, o que eu vou falar para vocês agora. Deus tem um propósito. Pastora, quem ouviu a palavra da pastora Sandra e do pastor Rui ontem? Você que não ouviu, ouça. Viu? Ouça. Mas eu não tenho tempo. Tem tempo sim. Porque você tem tempo para ficar 3 horas na internet. No Facebook e no Instagram. Então você tem como ficar meia hora ouvindo a palavra da pastora Sandra. Eu estou falando para vocês aqui, é sério. É sério. É sério. Tá? Tem um filme no Netflix que eu aconselho todos os irmãos a assistirem. Só que antes, vocês orem e jejuem. E não coloquem as crianças para assistir. Chama-se A Libertação. Um filme de cunho evangélico, narrado de uma história real. Amém? Então vocês assistam esse filme, A Libertação. Mas antes ore e jejue. E não coloque as crianças para assistir com vocês. Porque é um filme muito pesado. No sentido espiritual da palavra. Meus irmãos, todo o direcionamento que Deus deu para fazer, você não faz, você é negligente. E quando você é negligente, você traz fogo estranho. Amém? E quando traz fogo estranho, acontece o quê? Como aconteceu com os dois? A morte. Imediatamente? Não. Às vezes ela pode ser... Você morre naquele momento, mas porém, os sintomas da morte vão aparecendo depois. Tem a morte espiritual e a física. Tem a morte espiritual e a morte física. No caso aqui, a morte era física e o fogo era físico. Certo? Porque era a época da lei. Era fogo, literal, fogo mesmo. Que era a época da lei. Que era da época da lei. Só que hoje, meus irmãos, nós falamos de condições espirituais. Quando Deus... O que é ser negligente? É quando eu não faço aquilo que eu sei que eu tenho que fazer. Ok? Amém. Eu sou negligente. Mas tem uma outra coisa. Além de negligentes, eles eram displicentes. O que é o displicente? O displicente é aquele que não dá valor àquilo que foi ordenado fazer. Amém? Amém. Espera aí, bispo. Espera aí. É hoje. Espera aí, bispa Nivalda. Deixa eu falar Pode aqui um falar. pouquinho
do displicente? Que dia que nós temos Santa Ceia na igreja? Aí eu marco praia pro primeiro domingo do mês. O que eu estou sendo? Jejum da primícia. Mas não pode ir pra praia? Jejum da primícia. Pode ir pra praia. Pode. Você tem mais 3 fins de semana para ir pra praia. Mas não no final de semana da Final de ceia. semana da ceia, não. Não marca compromisso para esse dia. Ah, mas ó, vai vir uma pessoa lá na sua casa, um parente distante, fala assim, ó, nesse dia eu tenho compromisso na igreja. Se você vir, você vai comigo para a igreja, depois a gente vai para casa almoçar, pode ser? Certo? Amém. Tem mais uma. Espera aí. Já que você me chamou aqui, agora aguenta. Aguenta, coração. Aleluia. Porque, irmãos, eu ia chamar ele uma por vez, mas ele já quer falar tudo de uma vez? Não, é rapidinho essa aqui. Peraí, rapidinho. Rapidinho. Bispo Nivalda, a senhora, vou chamar de senhora, né? Amém? Não pela idade, mas pela sua personalidade. Marcou uma reunião, certo? Com os pastores. Irmãos, eu sou pastor aqui nessa igreja. Por que eu sou pastor aqui na igreja? Alguém me obrigou? O bispo Márcio me forçou? Tem uma arma apontada para a minha cabeça? Não tem? Você resolveu ser levita nessa igreja, nessa missão. Alguém te obrigou a ser levita? Por que você não quer ensaiar? Ah, eu quero ser pastor da igreja, eu sou pastor da igreja. Passou a administração para você, por que você não quer ministrar? Ah, tem reunião, de novo reunião? Irmãos, é simples, é só chegar na bispa ali e falar assim, bispa, eu não quero mais. Não posso assumir mais esse compromisso. Eu estou falando aqui, irmãos, uma coisa, muito sério, eu estou olhando para um homem ali, ó, chamado Rubens Lucas do Sacramento. Bom exemplo. É o maior exemplo de, aleluia, Jesus, de compromisso com a obra de Deus que a gente tem aqui. Aleluia, Jesus. E a gente está falando de fogo estranho. E às vezes você está levando fogo estranho para sua casa. Porque a bispa marcou um compromisso e você não participa, e você faz parte. Às vezes o bispo fez uma agenda, e eu quero estar fora da agenda. Eu quero estar em outro lugar. Você está trazendo fogo para sua casa. Fogo estranho para sua casa. E tem gente que já está colhendo já o fogo estranho, viu? Já está colhendo fogo estranho. Vai ter um encontro de casais semana que vem, não vai? Vai ter um encontro de casais? Já está surgindo um monte de coisa aí já. Para te tirar do encontro. Tirando o pastor Frank, que é um caso de cirurgia, né? É um caso à parte. Mas já tem um monte de situações já acontecendo aí já. Para te tirar. Amém? Da presença. Então presta atenção, irmãos, que a nossa luta, ela não é contra a carne, bispo Márcio, nem contra o sangue. Bispo Amém? Cássio veio só bater aqui. Deus abençoe, ainda bem que eu não preciso mais bater. Já sentar ali, ele já arrebentou todo mundo. O homem não aguenta. Coloca aqui para mim o nosso domingo hoje. Vamos falar sobre o fogo da cobiça de Acã. Será que existe fogo da cobiça? Mas na verdade nós vamos trabalhar algumas coisas aqui. Josué capítulo 7, versículo 21. Meu vídeo você não vai boicotar agora não, né, André? Pode passar direito ele, né? Josué capítulo 7, 21. Vamos todos, quem achou, fala amém. Então, para o 20 não ficar triste, não leia o 21 não. Vamos começar pelo 20. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso
de 50 ciclos. Cobicei-o. O que ele fez? E tomei-os. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha casa ou tenda, a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à casa, e eis que tudo estava escondido lá, a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram a Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e os seus, observa aqui quando um sacerdote erra. Fala, misericórdia, Jesus. Vocês entendem como é sério a vida de um sacerdote? Quando um sacerdote erra, ele põe toda a sua família em ruína. Vamos lá? Vamos ler de novo o versículo 24. Então Josué e todo Israel com ele tomaram, vamos lá, fale comigo, Acã, filho de Zera, a prata, a capa babilônica, a barra de ouro, os seus filhos, as suas filhas, os seus bois, seus jumentos e as suas ovelhas, e a sua tenda, e tudo quanto tinha, levaram-nos ao vale de... O que significa o vale de Acor? Disse Josué, porque nos conturbaste, o Senhor hoje te conturbará. E todo Israel, o que fizeram? E depois de apedrejá-lo, leia o 26. E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim, leiam comigo, o Senhor apagou o furor da sua ira, pela que aquele lugar se chama o quê? O que significa o Vale de Acor? Montanha de pedras. Quem está debaixo daquela montanha? A família de Acã. Senhor meu Deus, poderíamos dar a bênção apostólica aqui e irmos embora, porque já estamos alimentados por esta palavra. Abençoa, Senhor, aqueles que estão conosco no online e que vão assistir essa ministração depois. Que essa palavra continue falando ao coração de cada um em nome de Jesus. Deixa eu contar rapidamente aqui para vocês. Quando Josué ele assume o lugar de Moisés, o Senhor faz promessas para ele. E uma das promessas, Miriam, é assim, ó, ninguém te poderá assim como fui com o Moi, assim eu serei com... O que Deus fez ali com o filho dele? Uma garã, não temas, vai diante da batalha. E aí nós conhecemos muito bem, Bispo Anivaldo já nos trouxe essa revelação, a queda das muralhas de... O Senhor estava com ele em tudo, sim ou não? Quem derrubou aquelas muralhas? Foram a força dos homens? Foi o Senhor Deus através do sobrenatural? Pois bem, chegou o momento de enfrentar mais uma guerra. Essa guerra é contra os homens da cidade de Ai. Bom, já que Deus foi conosco naquelas muralhas, Deus está conosco agora. Separa lá 3.000 homens, pastora Sandra. Não precisa mandar muitos homens, não. Pastor Valdir, não precisa interceder, não. É uma cidade pequena, é um povo meio fraco, já está o soldado meio velho, cansadinho. Manda só 3.000 homens. Não precisa de encontro de casais, não precisa de encontro de mulheres, não precisa ir no encontro de homens, não precisa jejuar, não precisa de dízimo, não precisa de oferta de primícias. É só ir, porque o Senhor falou que é conosco. É festa.
Fale comigo, só que não. O que aconteceu? Venceram, pastor Cláudio? Apanharam? Tiveram que fugir? Eu estava estudando, se eu não me engano, foram 26 homens que morreram, 36 homens que morreram nessa batalha. Sabe o que teve que fazer os outros 2.000 lá vai pedrada, Bruninha? Correr, para não morrer. Fugir de vergonha. O povo de Israel foi em vergonha. A palavra do Senhor falhou. Aí o que Josué ele faz? Com quem que quando dá errado na nossa vida? Olha para mim. Quando dá errado na nossa vida, nós vamos aonde? E quem é o culpado? Deus. Aí vamos fazer aquela oração religiosa. Senhor Deus, eu fiz tudo que o Senhor mandou. Em nada eu falhei. Só falta dizer que você é perfeito. Olha o naipe do meu dízimo. Olha a minha oferta de primícias. Deus só olha para Josué e fala assim: tem certeza que está tudo bem? Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele: tem certeza que está tudo bem? Será que não tem nada escondido? Será que não tem nada escondido aonde? Como assim, Deus? Ó, Bruna, ó, Josué, como assim, Deus? Fiz tudo que o Senhor mandou. Fez não. Fiz sim, fez não. Então vai orar que eu vou revelar para você o que está de errado. E Deus revelou. O que aconteceu? Dá para soltar agora? Exatamente isso aqui, ó. Tudo bem. Se não sair o áudio, a gente entende. Apaga a luz aqui para mim, por favor, tio Valdir. Tio Valdir veio todo de palmeirense hoje, não sei porquê. Culpa da minha mulher? Tem um áudio aí? Não, né? Não tem um áudio. Então, tudo bem. O André me boicotou hoje porque eu falei da coisa para ele ali. Mas vai assistindo. O que acontece? Aqui é o momento que encontra-se tudo que o Senhor falou por revelação a Josué. Então, observa que nós estamos falando de fogo e... O fogo estranho, ele não está só lá fora. Ele também está aqui dentro e às vezes nas nossas vidas. Eu estava estudando e eu vou muito conversando com Deus. E observa que toda obra, quando ela começa, ela tem um terreno. Às vezes esse terreno é mais íngreme, às vezes ele é aprumado, mas o certo é que você tem que preparar aquele terreno, você tem que ter uma planta, um projeto, levantar as colunas, que é o alicerce, levantar as outras colunas, preparar para bater a laje, não é isso? Para você poder construir uma casa, senão essa casa ela vai cair. Todo fogo estranho, ele é sustentado por colunas. Naqui, Acã e os seus filhos construíram uma casa com fogo estranho. Só que eles tinham uma base de sustentação. Claro que essa base, uma hora, ela vai cair. Então, qual é a primeira base de sustentação que esses homens usaram? Fala comigo assim, o fogo, mais forte, o fogo da desobediência. Só eu aqui fui desobediente aos meus pais ou mais alguém aqui? Já foi desobediente a dona Ercina e a dona Nivalda? Quem já apanhou dos pais aqui? Só eu? Eu já falei para vocês, né? Ainda bem que minha mãe não está aqui, mas ela adorava bater em mim no banheiro, eu e meu irmão e o Marcos. A Marisa apanhava pouco, não sei porquê. Mas o Marcos, o Marcelo e o Márcio apanhavam todos os dias. Aliás, o Marcos apanhava menos, viu? O Marcão apanhava menos, eu e o Marcelo apanhava mais. Não. Irmãos, o fogo da desobediência está dentro de nós. Porque é natural da nossa carne. A nossa carne, ela é rebelde, pastora Sandra. Por isso que a palavra diz que nós temos que fazer o quê? Matar a nossa... Eles foram desobedientes à ordem de Deus. Sabe por que eles pecaram em esconder tudo isso daqui? Sabe, igreja, por quê? Vou te responder. Porque antes deles invadirem Jericó, o Senhor chegou para Josué, Vitória, e falou assim, ó, quando vocês entrar lá, a capa, a prata, o ouro, ó o que Deus falou, vocês vão pegar e trazer para...
Então quem pediu tudo aquilo ali? Foi Deus. E quando Acã e seus homens, eles tocam naquilo ali, eles estão tocando algo que é de quem? Ia dar certo? Mas Josué não estava lá. Mas Josué não viu. Mas Deus viu, né, pastor Rubens? Então, por que eles cometeram o pecado? Porque Deus disse que era dele. Então, a primeira coluna que nós temos que derrubar na nossa vida é a coluna da desobediência. A segunda, que foi o que o bispo Castro falou sobre o fogo de Nadab e Abiú. Eles eram sacerdotes. Uma vez que o óleo da unção caiu sobre a nossa cabeça, a gente não pode mais falar não. Amém? Quem aqui está para ser ungido a diácono? Quem está aqui está orando para ser ungido a presbítero, a pastora, a bispo, a apóstolo? Saiba que a hora que o óleo da unção cair na sua cabeça, o não existe mais. E sim, Senhor, eis-me aqui. Então, aqueles dois moços, eles estavam cansados do trabalho, Israel. A gente não aguenta mais. Então, eles tinham uma vida promíscua, igual os filhos de Eli. E eles morreram. Amém? A terceira coluna, que foi a coluna que a pastora Sandra ministrou ontem com o pastor Rui, o fogo da sensualidade. Antigamente se batia muito nas mulheres, falando das mulheres, né? Mas hoje os homens, está igual. Irmãos, quando se fala da sensualidade, é tudo. Não é somente a nossa roupa. Mas preste atenção, essa terceira coluna da sensualidade lá fora, é algo comum, sim ou não? É normal para quem está lá fora, sim ou não? Mas para nós é fogo estranho. Então, quando o homem ou a mulher, quando nós formos nos vestirmos, quem nós temos que consultar? O Espírito Santo. Todos nós temos um espelho. Ontem eu fui numa feira evangélica e eu vi uma esposa de um pastor que não dava para andar atrás dela, irmãos. Eu tinha que andar assim, ó. Bispa, me guia aí, ó. Porque a saia dela era tão curta que quando ela andava aqui, aparecia toda a parte dela aqui atrás. E o marido tá bonitão lá, com terno, né? Aquelas calças daquele jeito que os caras andam até assim, né? Para liberar espaço. O cara todo engomadão assim, andando assim, ó, parecendo aquelas cowboy. E a mulher atrás assim, aquela coisa ridícula, mostrando todo o corpo dela. Banana é o homem que deixa a mulher andar assim. A outra vem de frente comigo, eu falo, meu Jesus, como meu pai falava, está na bandeja. O homem também, irmãos, o homem agora, já pensou, eu estava em casa me preparando, cadê o Israel? Fica de pé, vem cá, desfila aqui, corre aí. Vem cá, desfilando lá, por favor, ó. Vai até ali, volta, fiquei imaginando o bispo Castro pregando aquele dia. Já pensou ele de cropped? Tem quase 1 metro daqui a aqui, ó. Cropped. Veio até aceitar, né? Tá vermelho por quê? Hein, Lu? Já pensou, né, que os homens antes de tinha agora, mas tem quase 1 metro aqui de nudez, irmão. Aí pega aqueles caras do funk que desce tudo aqui. Já pensou? Aí eu vim louvar quem? Isso é fogo estranho, irmãos. Paulo diz que tudo me é, mas nem tudo me... Isso aqui, irmãos, é uma lição de fogo estranho. Mulheres e homens, a gente tem que fazer um desfile para a pessoa certa, que é o seu cônjuge. A quarta coluna, que é o fogo da cobiça. A quinta coluna é a religiosidade. Irmãos, religioso, ele põe uma capa. Ele ora em línguas. Ele toma a ceia. Ele diz que jejua. Ele diz que ora. Agora a gente tem uma moda. Vai no monte. Tira a foto no monte. 2, 3 cliques.
4 cliques. Deu 5 minutos. Já está indo, irmão. Só falta ele falar assim, já tirei as fotos. Irmãos, eu não sei vocês. Outro dia eu levei o Júlio comigo, que o Israel ia, mas a Tim chegou lá, vivo, sei lá. Eu gritando assim, Júlio, vamos embora, porque o menino subiu e se perdeu, eu só vi ele lá. Falei, menino, vamos embora. Ele, quanto tempo nós estamos aqui? Eu falei, 1h30. Mas eu não vi a hora passar. Irmãos, não vamos viver de aparência. Eu não estou na sua casa. Amém? Mas Jesus está na nossa casa. A 6ª coluna, que eu quero que a bispa me ajude aqui. Não, a bispa não, que a bispa já trabalha demais. Vamos usar aqui para... vai ser a palavra da Miriam. Vou deixar para a pastora Miriam na quarta-feira. A Miriam vai falar para nós. O fogo da insubordinação. Vem a quarta-feira. Quinta-feira vai ser o Cláudio. O fogo da infidelidade. E o 6º aqui, que é o da maledicência. Por favor, pastora Sandra, eu vou dar essa batata quente na sua mão. Já que você está operada, não vai trabalhar muito, né? No encontro de casais, viu, pastor Rui? Você deixa ela trabalhar pouco? Fala para mim desse fogo estranho. Pode subir aqui pertinho de mim. Eu tomei banho ontem. Fiz a barba. Aqui, ó. Fogo da maledicência. Será que tem alguma coisa com melancia? Tá ligado? Não, melancia não. Não? Não. O que é maledicência? Que Tiago, coloca aqui para mim. Tiago capítulo 3, versículo 5 para nós, para ajudar a tia Sandra aqui, ó. Fala para mim o que essa palavra quer dizer aqui. Eu fiquei em casa em dúvida. A bispa falou um monte de coisa para mim, mas eu não entendi muito, não. Vamos ver. Assim também, leiam comigo. Língua. Língua. É grande ou pequena? Pequeno órgão. Que se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe o quê? Em brasas. Tão grande selva. Ora, a língua é fogo. Mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo. E contamina o corpo inteiro. E não somente põe em chama toda a carreira da existência humana. Isso aqui aconteceu com Acã? Aconteceu ou não aconteceu com Acã? Ele e toda a sua família não morreram? Sim. Continua. Como também é posta ela em chamas pelo inferno. Agora sim, o 7. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Amém. Então o que é essa palavra aqui? Maledicência, você falar mal. 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 A Bíblia, fala que da nossa boca não pode sair palavras de bênçãos e de maldição. Então, o que nós falamos, bispo? A gente está profetizando na vida das pessoas. Fala ali para eles ali, ó, pra você sair na televisão. Tudo que nós falamos, irmãos, nós estamos profetizando na vida do outro. Então, se eu falo que meu filho é uma bênção, ele vai ser uma bênção. Se eu falo que meu filho, esse menino, ele é danado, né? Danado é a mesma coisa que amaldiçoado. Então, nós precisamos prestar atenção. Então eu não posso chamar uma pessoa de danadinha. Não. Eu tenho que tomar, então... Pode vir, Zé Vitor. Eu tenho que tomar cuidado na classificação das palavras, é isso? Exatamente. Por quê? Danado é coisa que o mundo fala, né? Então quando a esposa está cansada, por exemplo, do relacionamento, e ela lança palavras contra ele, ou ele lança palavras contra ela, ou o pai lança a palavra contra os filhos. É maldição. É maldição? É maldição. Mas eu estou nervoso.
Mas aí você cai onde nós ministramos. Você tem que pedir para o Senhor os frutos, né? Tem que pedir a mansidão, a temperança, o domínio próprio. É lá que você tem que falar. Nós temos domínio próprio, né? Foi o que nós ministramos ontem. Então, se eu não consigo segurar a minha língua, eu tenho que pedir para Deus fazer isso. Entendi. Senhor, me ajuda a segurar, porque eu não quero mais falar. Então, como nós lemos, a língua, ela serve para abençoar como amaldiçoar. Então, quando eu chego e falo, fulano é sem vergonha, Você está amaldiçoando. Você está profetizando que ela vai ser. e eu tenho que falar o quê? Que ela é abençoada. Entendeu, igreja? Por exemplo, você tem quantos meninos? Já pensou aquela hora que ele está naquele fogo? Aí a gente fala, maldito. Que inferno desses Que meninos, inferno. não para. Desgraça, não é isso? É. Isso acontece nas casas? Muito? Infelizmente. Nas empresas, o meu patrão é... O que a gente está fazendo com o nosso patrão? Potencializando o que ele já é. Então, o que a tia Miriam está querendo dizer é que, ainda que seja... Tia Miriam não, tia Sandra, né? É que eu errei a cor. É que quando a Sandra vai para a praia, ela quer ficar da cor da Miriam. Eu já falei para a Sandra, você não vai conseguir. Pode passar o bronze que for, aí de cenoura, de tudo. Então, essa palavra, ela não deve sair da boca dos cristãos. Não. Fala ali, meu amor. Não ali, ó. deve. Por Não quê? deve. É aquilo que você falou agora. Lá fora, as pessoas estão acostumadas a isso. Só que, infelizmente, dentro das igrejas, estão trazendo o padrão de fora para dentro da igreja. Ah, tudo bem, não tem problema. Ah, não tem problema eu falar assim, eu posso gritar, eu posso me enlouquecer dentro da minha casa que ninguém está vendo. Está vendo sim, irmãos. O Espírito Santo está vendo. E quando eu profiro palavras contrárias àquilo que é o que o Senhor nos ensina, nós estamos pecando, nós estamos amaldiçoando o outro. Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Tio Rui, ajuda aqui, ó. Então, para nós terminarmos aqui, fica de pé em nome de Jesus. Oh, meu Deus. Todo fogo estranho está repreendido das nossas vidas. Aleluia. Ó, nós ainda temos essa ministração na íntegra. Amanhã, Bispo Anivaldo, se eu não me engano, terça-feira, o pastor Valdir. Pastor Valdir. Ó, pastor Valdir deu uma aula sobre honrar pai e mãe, honrar a autoridade. Foi essa palavra do mês passado. Todos nós deveríamos ouvir 2 vezes, porque ele deu textos bíblicos, ele deu uma aula bíblica, não é isso, pastor Valdir? O porquê de nós temos que honrar pai e mãe, né? O porquê de nós honrarmos os nossos superiores. Essa palavra ela vai continuar sendo ministrada. O fogo que tem que existir aqui é o fogo da fornalha. Porque o fogo da fornalha, ele não te distancia de Deus, Patrícia. Ele te traz Deus do seu lado. Porque quando o rei ele olha na fornalha, pastora Miriam, ele enxerga um Deus. Amém? E todos nós somos colocados diariamente à fornalha. Eu essa semana, se eu não me engano, foi na terça-feira, eu falei para Nivaldo, eu me senti orgulhoso de mim mesmo. Porque eu aprendi, eu tenho... Depois, quando eu era menino não, mas hoje eu estou colocando mais em prática o que eu aprendi do meu pai, né? Eu peguei 2 senhoras aqui no centro de Guarulhos, 77 anos cada uma. Eu ainda brinquei com as meninas, né? Falei, onde as crianças vão passear uma hora dessa? Já era noite, né? E elas, era que nem você assim, deram risada. Ai, que bom, mano. Consegui um Uber gentil, desci, abri a porta para elas. Deu R$49 a corrida delas, tio Cid. E aí chegou na hora de descer, você que me trouxe aqui, então você que tem que pagar. E como é bom ter dinheiro, né? A vozinha sacou a carteira lá e... Aí eu mais ou menos, quando ela foi contando o dinheiro, eu já vi que estava certo, eu com uma pressa, já catei o dinheiro e joguei na porta do carro assim, tchau, Deus abençoe. Quando eu saí, o Espírito Santo falou assim, olha o dinheiro. Falei, Deus, você viu que eu já peguei outra corrida? Eu tô com pressa, viu? Eu tenho uma meta. Olha o dinheiro. Aí eu encostei, o cara de trás. Encostei. Não vou mais xingar no trânsito, viu, pastora Sandra? Em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sendo curado. Agora eu vou falar. Vai, ungido do Deus vivo. Vou falar palavrão gospel agora. Aí eu fui lá, 10, 20, 30.
40, uma de 5 e teria que ter mais 2 de 2. No lugar de mais 2 de 2, tinha uma de 2 e uma de 100. Ela, no lugar de me dar R$2, ela me deu 100. Então a corrida deu 149, ela me deu 49, ela me deu 147. Hoje eu dei marcha ré, voltei, parei na porta da casa dela, comecei a buzinar. Aí a vozinha desceu: o que foi, meu filho? Eu falei assim: ó, meu pai e minha mãe falou que eu tenho que ficar só com o que é meu. E o que eu não quero pra mim, eu não quero pros outros. Tá aqui, ó, a senhora me deu dinheiro a mais. Mas ficava aquela coisa: não, pega, você tem que abastecer seu carro. Larga de ser bobo. Aproveita a oportunidade. Elas têm mais, irmãos. São 2 aposentadas. Tá aqui, ó. Bruna, quanto que o meu pai gasta de remédio por mês? Às vezes, quanto gasta de remédio por mês, vó? Às vezes, 80% da aposentadoria vai de remédio. Mais de remédio do que de comida. E eu vou ficar com R$100 de 2 idosas? Ladrão de INSS não é que não, irmãos. Graças a Deus. E eu me senti orgulhoso. Amém? Porque eu pude fazer algo que eu aprendi, Bispo Castro. Esse fogo estranho não entrou na minha vida, não. Eu, graças a Deus, passei lá para pagar. E o diabo vai fazer como? Eu abri a carteirinha ali que eu mostrei pro Rui, a carteira que é da Bispa Anivaldo, que eu uso uma carteira de mulher, daqui, ó. Sabe por que eu uso essa carteira aqui? Ela é de mulher, ó. É da Bispa Anivaldo que eu peguei dela, porque aqui fica a chave do meu carro. Eu abri aqui assim e falei: ó, Satanás, meu nome é limpo, ó, eu não tenho R$100, mas eu tenho o cartão para pagar. Mas eu não vou comer o pão de Jezabel. Amém? Deus abençoe, meu filho, vai na paz. Levante a tua mão. Eu quero fazer uma aliança, nós já vamos terminar. Pastor Cláudio, você vai cantar esse louvor, trazer essa unção na vida da gente e já dar a bênção apostólica, tá bom? Você entendeu, né? Se atrasar, a culpa é sua. Fala assim comigo: Senhor Jesus. Mas levante a tua mão mesmo. Eu peço perdão nessa manhã. Se eu permitir em algum momento da minha vida o fogo estranho entrar. Põe a mão no teu coração agora. Eu peço perdão, Senhor, se o diabo usou a minha vida e eu nem percebi. Usou a minha boca, usou a minha mente, o meu ouvido, o meu coração, e eu nem percebi que eu estava sendo usado por um instrumento, Pai. Mas, Senhor, eu quero esse fogo estranho longe da minha vida. Eu quero, Senhor, aquele fogo que queima, mas não destrói. Eu quero o fogo, Senhor, que aquece, mas não me queima a ponto de me matar, como aconteceu com aqueles 2 jovens, os filhos de Acã. Como toda a família de Acã, Senhor, eu não quero esse fogo estranho na minha casa. Eu quero semear coisas boas, porque o apóstolo Paulo fala em Gálatas: tudo aquilo que o homem semear é exatamente o que ele vai colher. Aquele que semeia fogo santo vai colher coisas boas, mas aquele que semeia fogo estranho vai colher morte. E a tua palavra diz ainda, Paulo continua lá: de Deus ninguém zomba. Todo espírito da religiosidade trabalha em mim nessa manhã, nesse dia, nesse domingo. Meu Deus, essas palavras, Senhor, que nós estamos ministrando sobre o fogo estranho, é cura interior, Senhor, é libertação, Senhor. Mas nós não podemos ouvir essa palavra e ficar apenas como palavra, mas nós precisamos ouvir essa palavra e aplicá-la em nossas vidas. Talvez vamos aplicar ainda hoje, amanhã no nosso trabalho, Senhor, na faculdade. Ora que andará banai, andará biosuri, andalabás. Aumenta o som dos instrumentos aí. E você vai orando aí, pastor Cláudio. Vai orando em línguas. O fogo do Espírito Santo, o fogo do Espírito, o fogo do Espírito. Enquanto os instrumentos adoram o Senhor, você vai adorando o Senhor no seu particular. Vai falando para o Senhor. Enquanto você o ama, enquanto ele é importante em sua vida.
Aleluia. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Eu quero te ouvir, Senhor. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Levante as suas mãos agora. Aleluia. Glória a Deus. Oh, labaxarabacaias. Aleluia, Jesus. Senhor, nesta mesma comunhão, nesta mesma fé, Senhor, neste mesmo amor, meu Pai, nós queremos agora, meu Pai, nos despedirmos agora diante de Ti, Senhor, e agradecer ao Senhor por mais este culto que o Senhor nos deu, meu Pai, esse privilégio, esta grande oportunidade, aleluia, e que o amor de Deus e a doce comunhão através do Espírito Santo, que não esteja somente hoje, mas para todo sempre, todos digam amém. Deus abençoe.